Olá pessoal, meu nome é Alex, eu estou fazendo esse vídeo aqui sobre o Evangelho de Cristo, né? Sobre alguns assuntos que eu tenho visto no YouTube. A importância desse vídeo é porque eu acho que o Evangelho está sendo ensinado de uma maneira muito errada, em coisas tão simples que ele poderia dar para todo mundo entender, e claro, de uma forma bem lógica também. O Evangelho ele não é complexo, o Evangelho de Cristo ele é simples. E esse vídeo é justamente porque eu assisti o vídeo do Talk Flow em 19 de janeiro de 2021, onde tinha um título falando sobre a Bíblia foi alterada ao longo da história. Esse é o título. E realmente foi. A Bíblia foi alterada, né? Se você ler as escrituras de maneira bem... estudar as escrituras realmente, você consegue ver algumas contradições dentro da Bíblia, né? Mas esse é um assunto que demora mais para ser explicado, você tem que ir com mais detalhes, e por isso eu não vou tocar exatamente sobre esse assunto. Mas eu vou tocar sobre um assunto da conversa que teve lá, que foi a conversa com eu acho que é um pastor, o nome dele é Iago Martins, eu fiz algumas anotações aqui, e onde ele fala sobre a Trindade, né? Ele fala sobre a Trindade, e eu percebi que os interlocutores deles lá, o Bruno Ayup e o Igor Coelho, 3K, eles ficaram muito confusos com as respostas do Iago Martins sobre a figura de Cristo, a figura de Deus e a figura do Espírito Santo, onde o Iago Martins, ele de acordo com o seu conhecimento, ele fala que essa é uma pessoa, que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo é uma pessoa só, e que é uma coisa muito complexa de se entender. Porque uma das perguntas do Bruno Ayup foi, mas se Jesus Cristo é Deus e se ele veio para a Terra encarnado, porque essa palavra que o Iago Martins usa, né, falando que Deus encarnou como Cristo, e o Bruno Ayup pergunta, mas se Jesus Cristo desce na Terra encarnado, Deus desce encarnado como Cristo, significa que os céus ficaram abandonados? O que é uma coisa bem lógica. Eu acho que o Bruno Ayup fez uma pergunta muito lógica, já que a informação que o Iago Martins estava dando para eles, que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo eram uma só pessoa. E isso é algo muito errado, né? Eu achei o conhecimento do Iago Martins muito vazio, né, para uma pessoa que estudou teologia. Por isso que eu, com todo respeito aos que estudam teologia, por isso que eu não sou muito fã do que as pessoas aprendem em teologia, porque às vezes se aprende uma forma de ler as escrituras e acha que aquilo é correto e vai seguindo, ensinando muitas pessoas, e porque as pessoas não realmente refletem sobre as escrituras, acaba acreditando que é aquilo mesmo. Então, esse assunto, né, a maneira que o Iago Martins fala sobre Cristo ser Deus, ser Jesus Cristo, ser o Espírito Santo, é uma maneira completamente sem lógica. É como se Jesus Cristo fosse esquizofrênico e talvez teve um surto psicótico, né, quando ele estava na Terra. Porque são coisas que realmente esquizofrênicos fazem, conversam com eles mesmos, ou acham que são outras pessoas. Então, para acabar com para dar mais luz, não acabar, mas dar mais luz a essa informação do quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, eu vou usar duas escrituras que são simples, são escrituras que eu diria de principiantes, né, dentro do Evangelho, porque você consegue ler essas escrituras logo no primeiro livro de Mateus, no Novo Testamento, que te dá uma visão de quem é Deus, quem é Jesus Cristo e quem é o Espírito Santo, né? Que eles são três pessoas separadas. Então, a primeira escritura que eu vou usar vai ser Mateus. Estou com as escrituras aqui no celular rapidinho. Mateus capítulo 3,
capítulo 3, versículo 16 do 17, tá bom? E no versículo 16 e 17 foi aquele momento, esse capítulo fala sobre quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, que Jesus Cristo chega para ser batizado por ele. E no 16 e 17 fala, 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como uma pomba, e vindo sobre ele, Jesus Cristo. E eis que uma voz dos céus dizia, este, Jesus Cristo, é o meu Filho amado em quem me compraz. Então aqui você percebe claramente que Jesus Cristo estava sendo batizado por João Batista. Após o seu batismo, o Espírito Santo desceu em uma forma de pomba. Não significa que o Espírito era uma pomba, mas descendo talvez de uma forma mais flutuante. E depois de que o Espírito desceu sobre Cristo, uma voz nos céus falando, este é meu Filho amado. Então é Deus falando que Jesus Cristo é o Filho amado dele, em quem me comprazo. Então aqui claramente mostra que são três distintas pessoas. Um outro capítulo que podemos ler aqui, que vai te dar um pouquinho mais de luz sobre isso, é o capítulo também no livro de Mateus. Tem muitas escrituras que você pode ir ter esse mesmo entendimento, mas o capítulo de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Aqui é o momento em que Cristo vai para o Getsemane, o jardim, fazer é o momento de expiação de Cristo, onde ele toma sobre si nossos pecados. E nesse momento é um momento de muita dor. E tem esse momento específico onde ele vai fazer uma oração para Deus. Cristo orando para Deus. Não é Cristo orando para ele mesmo, não. É Cristo orando para Deus. E ele fala, versículo 39, e indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então você vê que Jesus Cristo está falando com uma segunda pessoa. Está orando a Deus. Então, o pastor Iago Martins fala que a Trindade é complexa, que é um mistério que não vamos poder entender. Não é verdade. A Trindade é simples. A Trindade, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles são um em propósito. É como um time de futebol. São 11 jogadores. Naquele momento são 11, mas eles são um em propósito. Eles são um porque todos eles querem ganhar a partida de futebol, todos eles querem ganhar o campeonato, todos eles querem receber o troféu de campeão. Então, eu acho assim, primeiramente eu gostaria de falar, esse vídeo não é para atacar o Thiago Martins, porque eu sei que tem muitas pessoas que aprenderam o Evangelho de uma maneira completamente errada, mesmo que estudaram teologia pro resto da vida aí, mas aprenderam de maneira muito errada. As escrituras são simples de entendimento. Para você entender as escrituras, você precisa de ler, meditar, refletir sobre elas e perguntar a Deus, e pedir oração para que o Espírito do Senhor te ajude. Isso é o que um dos atributos do Espírito para nos ajudar nos ensinar o Espírito Santo do Pai, o Espírito Santo. Então, pessoal, de novo, não estou atacando o Iago Martins, né? Estou tentando trazer um pouco mais de luz sobre esse simples verdade do Evangelho. É uma simples verdade. E eu só acho que o Evangelho é a chave muito importante para ajudar a sociedade a crescer, né? Destruir o homem natural que existe em nós
E hoje em dia, principalmente no dia de hoje, é muito importante ensinar o evangelho corretamente, porque vemos como o mundo está se tornando, porque as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus. Então, pessoal, esse é o meu vídeo para vocês aí, e que o Senhor abençoe cada um de vocês aí no Brasil. Até mais.